1000% operando opções. Em outras palavras, transformar R$1000 em R$10.000. Essa é a promessa desse vídeo. Eu vou te apresentar um método extremamente eficiente para você encontrar só operações explosivas nas opções, que podem facilmente gerar 200%, 300%, 500% ou até 1000% de lucro numa única tacada. E o melhor, você não vai fazer isso só uma vez. Eu vou ensinar você a fazer isso consistentemente. Assiste esse vídeo até o final, porque ele tem o potencial tremendo de abrir a tua cabeça e mudar a tua trajetória dentro do mercado financeiro. Muito bem, só antes da gente começar eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 19 horas aqui no canal. Muito bem, para você entender como é que funciona a estratégia que eu vou te mostrar hoje, você primeiro tem que entender alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é uma call, o que é uma put e como que as opções são estruturadas e precificadas. Não vamos perder tempo, vamos começar com a call. Quando você compra uma call, você não está comprando a ação, você está comprando um direito. O direito de comprar aquela ação por um preço previamente definido numa data específica no futuro. Esse preço a gente chama de strike e essa data é o vencimento da opção. Pensa comigo, se uma ação qualquer está custando R$10 hoje e você compra uma opção de compra, uma call dessa ação com strike em R$12 para daqui a 2 meses, você concorda comigo que essa opção não vai valer muita coisa? Vai estar custando ali alguns centavos. Agora, se essa ação sobe para R$15, você concorda comigo que essa opção vai ter um valor absurdo? Porque afinal, você tem o direito de comprar uma coisa que hoje custa R$15 no mercado por apenas R$12. Então, na prática, a call é uma operação direcional de alta, alavancada e com prazo. Se o ativo sobe com força e dentro do tempo certo, a opção se valoriza de forma desproporcional ao movimento da ação. A put segue exatamente a mesma lógica, só que invertida. Ela te dá o direito de vender a ação por um preço pré-determinado numa data específica no futuro. Ou seja, você ganha dinheiro quando o ativo cai com força e dentro do prazo da opção. Vamos usar o mesmo exemplo aqui, uma ação custando R$10 e você compra o direito de venda, uma put, com strike em R$9 para daqui a 2 meses. Hoje, essa put não vale nada. Afinal, por que alguém iria querer vender uma ação que custa R$10 por 9? Não tem sentido. Agora, se no próximo mês o preço da ação cair para R$7, a put se valoriza exponencialmente. Afinal, aquilo ali agora tem algum valor. Você tem o poder de vender uma ação por R$9, que agora está custando R$7 no mercado. Depois de entender o que é uma call e o que é uma put, a próxima coisa que você precisa colocar na tua cabeça é o seguinte: opção não é ação. Quando você compra a ação, o tempo está do teu lado. Se o ativo andar de lado por semanas, por meses, não tem problema, você continua sócio lá da empresa. Já com a opção, isso muda completamente. A opção tem prazo de validade e esse prazo ele é implacável. Até a data de vencimento, o valor da opção pode ir de 0 até o infinito. Agora falando da precificação. Toda opção carrega 3 forças principais atuando ao mesmo tempo e fazendo preço a todo instante. O movimento do preço da ação, o tempo passando até a data de vencimento da opção e a volatilidade. O mercado ele pode até concordar com você na direção que o ativo vai seguir, mas se ele não se mover na velocidade certa, você perde dinheiro do mesmo jeito. É por isso que tanta gente que lida com opções fala: pô, eu tava certo e mesmo assim eu perdi. Tava certo na direção, mas errado no timing. O tempo é o inimigo silencioso do operador de opções. Ele não aparece no gráfico de forma óbvia, mas ele vai
corroendo ali o valor do prêmio da opção todos os dias. Esse efeito se chama teta. E quanto mais perto do vencimento você tá, mais agressivo esse teta fica. Agora, junta isso com outro erro clássico: comprar a opção curta. A maioria das pessoas compra a opção muito próxima ali do vencimento porque ela é barata, parece uma barganha, parece inteligente, mas na prática isso é uma armadilha. Você fica refém de um movimento imediato, quase que perfeito, num mercado que raramente se move dessa forma limpa no curto prazo. O mercado ele pode até subir, ele pode até cair, mas se ele fizer isso de forma lenta, errática ou lateral, a opção morre antes do movimento se desenvolver. E é exatamente por isso que a grande maioria dos traders não consegue ter sucesso operando opções. Não é porque a ferramenta é ruim. Pô, galera, opções é uma baita ferramenta. É porque essas pessoas usam a ferramenta certa no contexto errado. E é exatamente aqui que entra a grande virada de chave, o tal do método que eu te prometi apresentar nesse vídeo. Preste atenção, a maioria das pessoas opera opções olhando um único gráfico, normalmente o gráfico diário, às vezes no máximo os gráficos de 60 minutos. Elas tomam decisões importantes com base num recorte minúsculo do mercado, como se aquilo ali fosse a história inteira. Mas o mercado não funciona assim, o mercado ele se move em ciclos. Ciclos menores estão sempre acontecendo dentro de ciclos maiores. O que você vê no gráfico diário é só um fragmento de algo muito maior que está acontecendo no semanal. E esse, por sua vez, é só um fragmento de um movimento maior ainda que está acontecendo no gráfico mensal. Esse comportamento de ciclos em diversas escalas se chama fractal. E não é teoria bonita, é observação pura de preço. É o mesmo padrão se repetindo em escalas diferentes. Tem um vídeo aqui no canal que é imperdível sobre o tema. Eu vou deixar o card aqui na tela e o link na descrição para você assistir depois. O fato é que, quando você ignora esse comportamento fractal, você entra sempre atrasado ou entra sempre na direção errada do mercado. Compra a opção quando o ciclo menor já está esticado, quando o movimento já aconteceu, quando o risco está alto e o potencial de retorno está baixo. Quer ver um exemplo? Olha esse gráfico que está aparecendo aí na tua tela. O ativo está fazendo um recuo lindo para as médias móveis, operando em tendência, perfeito para comprar uma call, imaginando que ele vai bater nessas médias móveis e vai voltar a subir. E se você não olhasse o gráfico semanal, você iria cair nesse golpe. Quando você olha o semanal e principalmente o gráfico mensal e você vê que esse ativo que está bonito no diário, na verdade está super esticado no semanal, super esticado no mensal, você vê que é furada comprar uma call aqui. Porque os gráficos maiores, entenda uma coisa, isso é muito importante, eles mandam nos gráficos menores. Não tem jeito, cara, se o mensal e o semanal estão esticados, o ativo vai precisar recuar no gráfico diário inevitavelmente. Entendeu por que a maioria compra call no topo e put errado? O que a gente faz é inverter completamente a lógica dentro desse método. Antes de pensar em opção, a gente primeiro pensa em ciclo. Primeiro a gente identifica se existe uma tendência real acontecendo no gráfico de escala maior. Nada de suposição, nada de achismo, a tendência precisa estar clara, você tem que bater o olho e enxergar essa tendência, tá? Forma assim bem objetiva. A gente busca ativos com momentum, ativos onde o preço está se movendo com força e consistência, e aqui entram alguns filtros muito simples e extremamente eficientes. Price action limpo, a gente quer ver topos e fundos ascendentes, médias móveis apontadas para cima. Eu uso 3, tá? 3 médias exponenciais. Uma de 9 períodos, outra de 21 períodos e uma terceira de 50 períodos. E por fim, o ADX confirmando força de tendência, de preferência acima de 25. Se o ativo não tem força, a gente ignora. Não importa se tá barato, não importa se saiu notícia, não importa se alguém falou que vai subir, sem tendência técnica não existe operação. Eu vou evitar os ativos que estão laterais, com as médias emboladas e com o indicador ADX abaixo de 25. Uma vez que a tendência está definida no gráfico maior, a próxima etapa é a parte que exige paciência. A parte que ninguém faz. A gente espera o recuo. Mas não é o recuo que aparece no gráfico diário ali, de tempos em tempos. Também não é o recuo no semanal. É o recuo no gráfico
mensal. É quando o preço volta para regiões que no ciclo maior funcionam como zonas naturais de continuidade da tendência. Essas zonas são super fortes, tá? Elas costumam quase nunca falhar. Normalmente, esse recuo acontece até a média móvel exponencial de 9 períodos, a média mais curta, ou em movimentos um pouco mais profundos até a média móvel exponencial de 21 períodos no gráfico mensal. Nesse ponto, o clima muda completamente, cara. Você vai ver. No curto prazo, parece que algo deu errado. O noticiário fica mais negativo, o mercado começa a duvidar, muita gente zera a posição na ação. É exatamente aí que a oportunidade nasce. Quando o clima é de velório, quando o clima é de pessimismo. Porque no ciclo maior, aquele ativo não tá fraco. Ele está só respirando. Quando o preço chega nesse ponto de recuo no gráfico mensal, a maioria das pessoas já está emocionalmente confusa. No gráfico diário, que é o gráfico das sardinhas, o ativo parece feio. Até no semanal, geralmente o ativo não está bonito. No curto prazo parece que perdeu força. E é exatamente por isso que quase ninguém consegue agir ali. Mas é ali que a gente vai começar a montar a operação. É ali que a gente vai buscar comprar uma call. Simples assim, sem inventar moda. Só que agora vem dois detalhes que mudam tudo, que praticamente ninguém respeita. O strike e o vencimento dessa opção. A gente nunca compra a opção curta nesse tipo de estratégia. Nunca! Porque aqui o objetivo não é acertar um movimento imediato. A gente não está buscando acertar para onde o ativo vai na semana que vem. O objetivo é capturar uma retomada do ciclo maior, que pode demorar de 1 a 8 semanas para acontecer. Por isso, o vencimento que a gente busca é sempre mais longo, normalmente entre 2 e 3 meses. Esse tempo extra não é luxo, é proteção. Ele tira o peso do tempo contra você e te dá espaço para a operação respirar. Se a operação andar a teu favor na primeira semana, ótimo, mas nem sempre isso acontece. Na verdade, o mercado ele costuma consolidar um pouco e aí retomar o ciclo logo em seguida, que é quando a opção começa a ganhar gordura. Quanto ao strike, depende muito da volatilidade do ativo, que a opção é lastreada, mas normalmente você vai buscar algo que fique entre 8 a 15% fora do dinheiro. Ou seja, se a ação está custando R$10 ali, quando ela está em cima da média, você vai buscar uma opção com strike entre R$10,80 e R$11,50. Quando você compra uma opção com vencimento mais longo, você reduz drasticamente o impacto do teta no curto prazo. Isso significa que o mercado ainda pode andar de lado por vários dias, por várias semanas, pode fazer um movimento falso, pode até testar um pouco mais ali a região da média e mesmo assim a estrutura da operação continua viva, o racional continua forte. A maioria das pessoas perde dinheiro em opções não porque erra a direção, mas porque não dá tempo suficiente para o mercado se mover. E quando o mercado finalmente vira, e vira no ciclo maior, o movimento costuma ser rápido, agressivo e inesperado. O preço sai da média, acelera, rompe resistência, pega todo mundo fora de posição. Nesse momento, a opção deixa de ser uma aposta em tempo e passa a ser um instrumento de alavancagem real. O prêmio começa a refletir valor intrínseco. A volatilidade reage. E o que antes parecia troco, valendo uns centavinhos, vira multiplicação exponencial. É aqui que aparecem os movimentos de 300%, 500%, 1000%. Não porque alguém foi mais esperto, mas porque alguém estava posicionado antes do consenso mudar. O grande diferencial desse método não está na call, não está na put, nem na média móvel. Está na leitura de ciclo mesmo. A gente ganha dinheiro explorando um erro estrutural do mercado, a miopia do curto prazo. A maioria dos operadores olha só o que está acontecendo ali, na escala que eles estão operando. Eles subestimam completamente o poder do gráfico semanal, do gráfico mensal, das escalas maiores. Nas médias do mensal, o preço costuma ser tratado como lixo pelo mercado. O medo aumenta, o prêmio cai, a convicção naquele ativo sobe. Galera, é exatamente aí que as opções ficam baratas de verdade. E quando o mercado percebe que exagerou, a correção é violenta. Tá bom,
Falar é fácil, vamos ver alguns exemplos na prática e vai ser legal porque eu vou conseguir amarrar toda essa explicação, essa lógica técnica aqui com situações reais. Vai ficar muito mais simples para você entender. Só que antes eu preciso te fazer um convite. Preste atenção. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma. O grupo de acompanhamento é o espaço onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado, todos os dias para você. Não só opções, mas ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas, futuros. É uma forma de você terceirizar esse trabalho de estudo árduo do mercado todo, todos os dias, e dos ativos que possuem exatamente o melhor contexto para você trabalhar estratégias como essa que eu estou te apresentando nesse vídeo aqui. Várias operações reais que eu vou te mostrar aqui foram alertadas para os assinantes do grupo de acompanhamento. Só nos últimos meses a gente teve 15 operações seguidas no gain, acumulando um resultado superior a 3.000%. Sempre que aparecer aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora e que muitas vezes você não enxerga, a gente te envia um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo operar, a que preço comprar, onde colocar o stop, onde colocar os alvos. O mais legal é que a gente ainda acompanha cada trade, do início ao fim, do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives exclusivas por dia, centenas de horas de conteúdo educacional e um espaço para tirar as tuas dúvidas com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Estar no grupo é uma maneira de você ter o acompanhamento de profissionais de mercado que vão fazer de tudo para você ter os melhores resultados. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo completamente. E para você que veio através desse vídeo aqui no meu canal no YouTube, eu ainda estou liberando 2 reuniões individuais com a minha equipe para você acompanhar os teus resultados junto ao time da Trade de Valor e garantir que você está ganhando dinheiro. Para se inscrever é muito fácil, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone de WhatsApp que a minha equipe vai entrar em contato com você assim que possível. Ou se você preferir, você pode apontar a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Recado dado, agora vamos para os exemplos aqui no meu gráfico. Bom, vamos lá então. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para você foi com a VEG. Acho que é indiscutível a qualidade dessa empresa, né? Todo mundo sabe que a VEG é uma das melhores empresas da nossa bolsa. Se a gente pegar aqui, por exemplo, os fundamentos da VEG, olha o crescimento da receita ao longo das 2 últimas décadas. Pouquíssimas empresas no Brasil têm essa curva, essa evolução de receita, né? Uma empresa que cresce aí coisa de 20% ao ano a sua receita. Olha só, o lucro líquido da VEG, também, mesma ideia, se a gente pegar aqui os últimos 20 anos, é um lucro que vem crescendo coisa de 20% ao ano, todos os anos. Então essa empresa é muito boa. Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente consegue enxergar a valorização brutal que a VEG teve ao longo do tempo. E perceba que existe um padrão em VEG. A média móvel de 50 períodos, ela atua com um suporte muito forte. Um suporte assim que a gente vê pouquíssimas vezes o mercado vindo testar, tipo lá em 2022, tipo lá em 2016, o mercado se aproximou bastante dessa região, lá em 2011, lá na crise de 2008, né? Antes disso só lá em 1999. É um suporte muito, muito forte, tá? Claro que as outras médias, a média de 9 períodos, a média de 21 períodos, elas também atuam como um suporte muito forte aqui. Mas eu quero mostrar para você a compra que foi feita com a VEG quando ela estava exatamente nessa região, média móvel de 50 períodos, quando a gente tinha o mercado basicamente em cima de uma região de resistência que havia sido rompida e que agora atuava como suporte. Então nós tínhamos o mercado aqui fazendo esse movimento de pullback para a média móvel de 50, uma média super importante historicamente. O que dava para a gente fazer? Comprar uma call. Viu o mercado aqui? Compra uma call com vencimento em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses. VEG é um papel que tem bastante liquidez, dá para a gente estruturar uma operação assim. Então veja, quando que a VEG tocou aqui a média móvel de 9 períodos? No dia 1º
de setembro, né? Na primeira semana de setembro. Então, vamos voltar aqui no tempo, ó. Primeira semana de setembro, aqui. Olha quanto estavam valendo essas opções aqui de VEG, com strike ali em 44,53. Tá? 44,53 a gente está falando de um strike aqui, mais ou menos, coisa de 20% acima do valor que o papel estava negociando até então. Então eu falei para vocês que a gente tem que buscar um strike de 8 a 15% fora do dinheiro, tá? Neste caso aqui, daria até para a gente buscar um strike um pouquinho acima desse limite dos 15% que eu falei, tá? Claro, né? Quanto mais longe do preço, quanto maior for o strike em relação ao preço atual da ação, mais difícil é o mercado realmente andar e valorizar aquela opção que a gente está comprando. Tá? No caso de VEG, a gente podia fazer essa aposta, a gente tinha aqui a VEG numa região muito importante historicamente, tá? Bom, o que aconteceu? O que eu quero mostrar aqui para você. Se você comprou aqui, ó, a VEG, lembre-se, setembro, você está comprando a VEG a 50 centavos, vence agora em dezembro, tá? Na data que eu estou gravando esse vídeo. Olha a valorização que essa opção teve. Olha só isso aqui, 990%. Em questão de 1, 2, 3 meses. 990%. Por quê? Porque a gente comprou numa região muito boa, uma região muito propícia para isso acontecer. E olha, você poderia ter comprado a VEG ainda melhor, tá? Essa opção aqui de VEG, VEG-L 457. Se você foi perspicaz e entendeu que o papel estava numa região muito propícia lá no gráfico mensal, mas que ele ainda precisaria consolidar por algum tempo aqui antes de mostrar força, isso acontece muito, veja quantas semanas o mercado teve que consolidar aqui, você esperou para comprar essa opção. Ó. Teve gente que fez negócios aqui até 18 centavos, 20 centavos, 25 centavos, olha o lucro. Olha o lucro, 2.300% numa operação dessa. Vou dar outro exemplo para você. Vou dar um exemplo aqui de açaí, um exemplo onde você pode trabalhar com puts. Essa operação aqui a gente também fez no grupo de acompanhamento, tá? A gente viu o açaí fazendo aqui um rompimento. Aqui, rompimento falso, a tentativa frustrada de romper uma região de resistência no diário. A gente olha o semanal, a gente entende que no semanal isso aqui era um pullback para as médias, isso aqui era um reteste numa LTB, o mercado vinha de uma tendência de baixa, no mensal você tinha uma LTB de longo prazo passando por aqui. Então, você tinha aqui absolutamente tudo, né? Uma congruência de várias escalas, você tinha tudo para entrar aqui com uma posição onde você vende a ação através da compra de puts. A compra de puts é você trabalhar com a venda da ação, apostando na queda da ação, na queda do preço da ação. No caso aqui, a gente trabalhou com a Açaí X899. Olha quanto estava a Açaí X899. Olha quando a Açaí estava fazendo a tentativa de ruptura aqui, ó, no dia 26 do 11. Olha aqui no dia 26 do 11, ó. 24, 25, 26 do 11. Quanto estava cotada a opção de açaí? 13 centavos. Teve gente que fez negócio aqui em 9 centavos. Ó. Mas você poderia ter comprado aqui entre 9 e, vamos lá, 25 centavos. Olha o lucro que isso aqui te deu. 1000% em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pregões. 1000%. Por quê? Porque você reconheceu uma região extremamente propícia, não só no gráfico semanal, mas no gráfico mensal, uma região extremamente propícia, tá? Para você trabalhar com essa compra de puts. Era resistência não no diário, mas no semanal, no mensal. Vocês viram que o diário estava tentando fazer um movimento falso, uma ruptura. Por isso é importante vocês olharem para todas as escalas gráficas. É isso que vai fazer a diferença no operacional de vocês na hora de trabalhar opções. Agora, deixa eu colocar um pé no freio aqui e ser muito claro com você. Essa estratégia não é mágica. Ela não funciona em qualquer ativo, em qualquer mercado, em qualquer momento. E quem tenta forçar isso, perde dinheiro. O primeiro grande limitador dessa abordagem é a liquidez. A maior parte dos papéis da Bolsa Brasileira simplesmente não tem opções líquidas com vencimento de 2, 3 meses ou mais. Quando tem, os spreads são brutais. Você compra caro porque não tem book. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar minha ordem lá no book quando isso acontece a um valor bem abaixo do que estão pedindo, aguardando que ela execute. Em muitos casos, a única forma de operar esses vencimentos longos em papéis com liquidez mais reduzida é negociando via mesa da corretora. Mas lá você também vai ser spreadado. Então a minha dica, foque em papéis com bastante liquidez.
Tipo assim, mais de 100 milhões de reais transacionando todos os dias. Quanto mais liquidez, melhor, mais book essas opções com vencimento em 2, 3, 4, 5 meses vão ter. Outro ponto importante, você não vai encontrar esse tipo de operação toda semana. Às vezes, passa um mês inteiro sem aparecer nada que vale a pena. E esse é outro motivo pelo qual a maioria das pessoas falha. Elas se sentem obrigadas a operar. Aqui, nessa estratégia, não operar também é operar. Se não tem ativo em tendência clara, se não tem recuo no mensal, se não tem opção líquida com vencimento adequado, simplesmente não tem trade. E ponto final. Esse método exige maturidade, exige aceitar que você vai operar pouco. Mas quando operar, vai operar com convicção, com contexto e ganhando muita grana. Assim, galera, eu quase nunca perco dinheiro com essa estratégia. Estratégia muito boa mesmo. Ela também exige gestão de risco. Mesmo sendo operações assimétricas, nem toda entrada vai funcionar, tá? Algumas vão falhar, algumas vão dar errado. É raro, mas acontece e você precisa estar preparado para isso. A diferença é que, quando dá certo, paga muitas que deram errado. Esse não é um método para quem busca emoção diária, não é para quem quer estar lá comprado ou vendido o tempo todo. É para quem entende que o dinheiro grande no mercado vem de você aproveitar algumas poucas oportunidades, de você tomar algumas poucas decisões bem fundamentadas e não de você ficar girando patrimônio de muita atividade. Então, para a gente fechar esse vídeo, eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Transformar R$1.000 em R$10.000 não é sobre acertar um trade mágico. Não é sobre sorte, não é sobre dica, não é sobre entrar antes de todo mundo por acaso. É sobre estrutura, é sobre entender como é que o mercado realmente se move. Opções não são atalhos, são amplificadores. Quando você entende o ciclo, tempo, contexto, elas amplificam o acerto. Quando você ignora isso, elas amplificam o erro. A maioria das pessoas perde dinheiro com opções porque tenta usá-las como solução para pressa. Elas querem acelerar um processo que nem sequer dominam. Querem resultado grande sem nem saber fazer a leitura adequada do mercado. E o mercado cobra caro por isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho das notificações, porque esse tipo de conteúdo não aparece sempre. E quando aparece, não é por acaso. E se você quiser dar o próximo passo e operar com acompanhamento profissional, com uma equipe que vive disso, estuda o mercado o dia inteiro e te mostra exatamente onde estão as melhores oportunidades nas opções, o link do grupo de acompanhamento tá aqui na descrição. Eu e o meu time fazemos o trabalho pesado para você. Análise, filtro, contexto, timing e gestão. Você não fica sozinho, não fica no escuro e não precisa inventar moda. Eu sou Felipe Dabu, esse é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande e afetuoso abraço. Até mais!